Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Reforma Tributária Papo de Contador. No programa anterior nós falamos um pouco sobre a reforma tributária, como ela está nesse momento, como ela está se comportando, quais são as exigências, as oportunidades que o mercado está oferecendo para vocês, que são desenvolvedores, contadores, e empreendedores de uma forma geral, e nós estamos sempre colocando isso para vocês, que é para vocês terem assim a forma de pegar essa oportunidade e usar no dia a dia, ok? Então hoje nós vamos estar falando sobre algumas novidades, de algumas notas técnicas que saíram na semana passada, que trata exatamente sobre a reforma tributária, tá? Das quais vocês terão que ter muita atenção, porque o cronograma infelizmente é muito curto, tá? Então nessa apresentação nós vamos colocar para vocês a questão da data, a data de homologação, produção, e explicar o que vai alterar nessa reforma tributária, tá? Nota fiscal, nota técnica uma a uma, vamos estar explicando para vocês, tá bom? E também na sequência nós estaremos respondendo, algumas perguntas dos nossos apoiadores, dos nossos seguidores, vamos dizer assim, na forma geral, que nos enviou, tá? Eu vou estar respondendo aqui e com certeza se encaixa também na dúvida de vocês, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre as notas técnicas que foram publicadas esse mês agora, mês de junho, tá? Então, para começar, nós temos a nota técnica 2025-001 na versão 1.05, que é do RTC, que é da Reforma Tributária do Consumidor, tá? Ela veio substituir e complementar a nota técnica 2024-001 do IBS-CBS na versão 1.10, que trata do CTE, Conhecimento e Transporte Eletrônico, DFE, publicadas no dia 6/6/2025, ok? Esse documento ele modifica o layout da DFE, inserindo os grupos e campos opcionais relacionados a tributações do IBS, CBS e o IS, Imposto Seletivo. Além disso, inclui a regra de compras governamentais e exigência do grupo de tributação para o Simples Nacional. Tá? Como cronograma, nós temos aqui o período de homologação, que é a partir do dia 28/7. Ela foi adiada, tá? Em relação à previsão anterior, que era 7/7. Em produção, a partir do dia 6/10/2025, ele é um envio facultativo, não é obrigatória essa operação. Validação obrigatória a partir de 5 de janeiro de 2026. Aí a coisa vai começar a funcionar mesmo, tá? Você tem que estar preparado para isso. Legal? A nota técnica seguinte, na sequência, vamos dizer assim, nós temos a nota técnica 2025-002 na versão 1.10 do RTC também, publicada no dia 9/6 desse ano, 2025, que tem como mudanças a inclusão de novos tributos, IBS, CBS e IS, tem também a adição de grupos de campo do XML na NFE e na NFCE, Nota Fiscal do Consumidor. Estrutura adaptada para a emissão de notas de crédito e nota de débito, que ajustam a apuração assistida. Vamos ter também apuração assistida nesse processo, tá? Implementação de eventos específicos para controle de crédito presumido, devoluções e apurações por entes federativos. Quem está dispensado para essa operação? São as empresas optantes do Simples Nacional, com CRT1 ou as MEI também com CRT4. Não precisarão informar o IBS e o CBS nas notas fiscais, na NFE e na NFCE, em 2026. Um grande feito, As empresas do Simples Nacional e as MEI também não precisam se preocupar com essa operação já a partir do ano que vem, 2026. Legal? Novos campos e grupos criados. Nós temos, como sempre, eu citei para vocês, o C-Class Trib. Ele é um código que pega em todas as operações, essencial a todos. Eu espero que vocês já estejam começando a se preocupar com isso, que isso aí é fundamental, tá?
Então, o CST e o CST-TRIB, ele vem dando toda a coordenada das operações. Então, nesse sentido, é bom vocês parametrizarem o sistema de vocês o quanto antes, tá? Correr com essa operação. O cronograma para essa INT é em homologação os campos IBS, CBS e IS de 7/7, que é de 7 de julho, a 28 de julho, preenchimento facultativo. Seu preenchimento, regras de validação serão aplicadas. Homologação obrigatória dos campos IBS e CBS a partir de 6 de outubro de 2025. Produção opcional a partir de 6/10 de 2025. Ativação dos eventos IBS, CBS e IBS em homologação dia 4 de agosto de 2025. Produção 6/10 de 2025, que são envios opcionais. Em produção, são os campos obrigatórios a partir de 1º de janeiro de 2026. Validação obrigatória a partir do dia 5 de janeiro de 2026, ou seja, a partir do ano que vem. Tá? Tem que estar tudo preparadinho aqui. Na sequência, temos também a nota técnica 2024-003, na versão 1.05, que trata das informações de produtos agrícolas, pecuária e produto florestal, e alteração de regras de validação publicadas em 10/6 de 2025. As alterações são pequenas, a versão 1.05 traz uma correção do NCM do produto, tá? O prazo de homologação é 1/7 desse ano, 2025, e produção 1º/10 de 2025. Vocês podem ficar tranquilos que todo esse material eu estou enviando para vocês com o link de cada NT, tá? Para vocês consultarem à vontade, sem problema nenhum. E em caso de dúvida, estou aqui à disposição, ok? Agora vamos para as perguntas que vocês nos enviaram, tá? Qual o principal objetivo da reforma tributária? Bom, o principal objetivo da reforma tributária, ela vem assim da história do nosso país, né? Nós estamos aqui há mais ou menos 4 décadas tentando mudar essa nossa tributação, nosso Código Tributário Nacional, vamos dizer assim. Porque, se você analisar bem, na legislação atual, nós temos, na verdade, um regulamento do ICMS para cada estado, para cada unidade da federação, como temos também para cada município. Só que nós temos 27 estados e temos 5.600 municípios. Você imagine, cada um com um código tributário diferente. É difícil de entender, cada um com uma alíquota diferente, com uma determinação diferente, com uma análise diferente. E essas ideias, esses impostos, eles vão dizer, se cruzam, né? E se conflitam também. Então, na Bahia, por exemplo, o arroz é isento, no Paraná é 10%, porque fica difícil você acompanhar a legislação dessa. Então, esse problema que nós temos, essa burocracia do nosso Código Tributário Municipal, isso afasta investimento do país, tá? Então, sempre os empresários, vamos dizer assim, a OCDE, né, que organiza todo o mercado internacional, sempre orientou ao Brasil que mudasse, simplificasse a sua reforma tributária, criasse a reforma tributária simplificando justamente o Código Tributário Nacional, tá? Então, essa é a verdadeira proposta da reforma tributária, simplificar o processo. Nós vamos ter um único regulamento, olha só que diferença, com determinação em todo o território nacional, pegando estados, municípios, abrangendo tudo em um único regulamento. Vai ficar muito mais fácil, mais transparente e mais, vamos dizer assim, mais condizente com o nosso mercado, tá? Então isso tende a atrair a competitividade, trazer mais investimento para o Brasil, tá? Então esse foi o grande foco o porquê da mudança da reforma tributária. Quando as mudanças começam a valer? Bom, as mudanças previstas lá na reforma tributária, né, na emenda constitucional 132 de 2023, ela vai começar a funcionar mesmo, em termos práticos, a partir do ano que vem, 2026, tá? Onde nós teremos os testes
das operações, incluindo os novos impostos, que são o IBS, CBS e o IS. Então vamos ter já a emissão de notas fiscais em regime de teste, né, já funcionando em 2026. Tá? Mas definitivamente a mudança vai se dar lá em 2033, ou seja, daqui a 7 anos. Tá? E vamos ter esse período de transição justamente modificando os impostos, mudando as alíquotas, paulatinamente, para que não haja comprometimento com a arrecadação e conflitos também tributários de uma maneira geral. Por que o período da transição da reforma é tão longo? Esse período longo, né, de 7 anos, ele é necessário para que haja uma adaptação, não só da legislação, né, da legislação atual, como a que está sendo criada agora pela Lei Complementar 2014 de 2025, né, para fazer exatamente esse período de adaptação, para que não haja conflito entre os órgãos públicos, né, e do contribuinte de uma maneira geral. Tá? Então, a necessidade é exatamente para isso, para que paulatinamente sejam feitas as adaptações. Nós estamos mudando, na verdade, 5 impostos, nós temos mais ICMS, IPI, PIS, CONFINS, né, ISS, para que seja criado novos impostos que são o CBS, o IBS e o IS, tá? Para simplificar a operação e tornar o regulamento tributário mais transparente possível. As coisas vão ficar mais caras? Infelizmente, a tendência é que as coisas, no início principalmente, tendem a aumentar, tá? Porque nós estamos, né, definindo, né, quando eu falo nós, né, é exatamente vamos dizer assim, o comitê gestor, né, a própria Receita Federal também, tende a criar os impostos um pouquinho mais elevados, para que se faça a adaptação. Então, no início agora, 2026, 2027, a gente vai começar a sentir esses impostos devem aumentar bastante, quer dizer, em relação principalmente ao segmento de serviço, eles tendem a aumentar. Mas em relação aos alimentos, hortifrutis, de maneira geral, isso tende a haver uma redução, porque vai ter benefícios fiscais, vai ter alíquota zero, vai ter base de cálculo reduzida para esses produtos, tá? Que atendam à alimentação das pessoas, principalmente em relação à saúde, tá? Educação, então vamos ter um ganho nesse sentido. Agora, os demais segmentos lá, indústria, comércio, principalmente a operação de serviço, tende a aumentar um pouquinho. Vai ter que emitir nota fiscal diferente da que eu emito agora? Sim, o número de notas fiscais tende a crescer, porque tem segmentos, como por exemplo, locação de imóveis, essas coisas, hoje você não emite nota fiscal. Tá? E passarão a ser exigido a emissão de nota fiscal para esse processo. Construção civil também, a venda de imóvel, tudo isso vai ter tende a emissão de nota fiscal. Nota de débito, nota de crédito que não se usa atualmente, né, nós passaremos a usar. Então o volume de notas, o volume de documentos fiscais eletrônicos emitidos tende a aumentar consideravelmente. Se eu errar no começo, o governo vai me multar ou ainda vai ter um tempo de adaptação? Boa pergunta, tá? Então, para evitar esse atropelo, né, dos contribuintes de entrar com a operação com uma nova legislação, o governo criou um período de teste, que vai ser exatamente no ano que vem, 2026. Então, esse ano de 2026, de janeiro a dezembro, não vai ter recolhimento dos impostos de IBS, CBS e IS. Vai ser simplesmente teste de operações. Então, para todo mundo ajustar os sistemas, seus RPs, de uma maneira geral, sem atropelo. E também a apuração vai ser assistida pela Receita Federal. Então, vai ter todo um acompanhamento. Então, em 2026, você pode errar à vontade, não tem problema nenhum. O fisco vai só ensinando para a gente fazer o correto, tá? Mas temos que praticar. Se deixar lá para dezembro de 2026, você não vai ter tempo para isso, tá? Concorda? Então, deve ser desde o início do ano você procurar fazer tudo que determina essas notas técnicas para poder aprimorar os sistemas que vocês têm no mercado. Vai ficar mais difícil sonegar? Com os novos sistemas que estão sendo criados, principalmente pela Receita Federal, o Split Payment, né, que é um deles, que faz exatamente o recolhimento dos impostos no momento da liquidação da fatura, vai ficar humanamente impossível sonegar, não tem como.
Então o split pay, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a parte que é do fornecedor, vai entregar para ele, valor líquido, né? E a parte do imposto, o órgão público, ele vai também pagar o imposto lá, o CBS e o IBS diretamente. Então fica difícil ter a sonegação, porque o próprio sistema vai fazer essa operação, ok? Então não precisa nem haver fiscalização para essa operação, porque a coisa vai estar sistematizada já, ok? Existe a possibilidade de adiar a reforma? Essa pergunta é interessante, porque é o anseio de todo desenvolvedor, né? Contador principalmente também, coitado, e todo empreendedor, né, de uma maneira geral. Mas eu acho, meu sentimento, que não pode haver prorrogação, porque as coisas perdem o sentido, perdem a credibilidade do processo, entendeu? Então, o fisco, né, de uma maneira geral, estadual, municipal e a Receita Federal, está trabalhando exatamente dentro dos cronogramas. Para isso nós temos um período de transição de 7 anos, para que não haja necessidade de fazer prorrogação, ok? Então, meus amigos, nós já falamos hoje sobre as notas técnicas, né, do período, né? São 4 notas técnicas que eu coloquei para vocês. Expliquei rapidamente os detalhes, os conceitos que mudam ou não, principalmente os cronogramas de implantação, de produção, né, da maneira geral. E também respondi algumas perguntas que foram feitas pelos nossos acompanhantes, né, nossos apoiadores. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, alguma coisa, por favor, coloque para a gente, tá? Bom, se você assistiu até aqui, curta o nosso vídeo, tá? Se inscreva no canal e até a próxima vez. Muito obrigado, um abraço.